Olá, pessoal! E hoje nós iremos estudar o que foi a Confederação do Equador. Este conteúdo está na nossa apostila de História, na apostila 5, página 122. Vamos lá? Bom, nós vimos que a escolha de um regime monárquico após a independência do Brasil não foi uma escolha unânime, e que mesmo após a independência e a instauração de uma monarquia, muitos grupos ainda se mostravam insatisfeitos. O descontentamento com a influência portuguesa na vida política do Brasil, mesmo após a independência, e a forte insatisfação com a centralização imposta por Dom Pedro I na Constituição de 1824, provocaram uma revolta que ficou conhecida como Confederação do Equador. Então, o que quer dizer essa primeira parte dos nossos estudos? Que após a independência, após a consolidação da independência, que foi o reconhecimento da nossa independência pelos países vizinhos e o pagamento da indenização a Portugal para solidificar a nossa independência, o nosso país tinha que se criar uma Constituição, que seria o conjunto de leis que iriam reger o nosso país. Então, foi formada uma Assembleia Constituinte, da qual portugueses e brasileiros participaram na elaboração das leis. O problema é que os portugueses queriam dar mais poder e centralizar mais esse poder nas mãos de Dom Pedro I. Já os brasileiros não concordavam com isso. Então, essa primeira Constituição, ela foi dissolvida, ou seja, ela foi anulada por Dom Pedro, e Dom Pedro outorgou uma outra Constituição, ou seja, ele impôs algumas leis e criou a Constituição de 1824. Isso não agradou aos brasileiros. E aí, o que aconteceu? Com essa insatisfação dos brasileiros, algumas províncias do nosso país resolveram protestar. E aí surgiu uma revolta que ficou conhecida como a Confederação do Equador. Mas por que será que essa revolta recebeu esse nome? Vamos ver? A revolta recebeu esse nome porque o centro da rebelião ficava próximo à linha do Equador. Teve início na província de Pernambuco e espalhou-se rapidamente por outras províncias da região do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Então, essa revolta recebeu esse nome porque os estados, as províncias que estavam participando, os estados, os territórios que estavam participando, eles todos estavam próximos à linha do Equador, que é uma linha imaginária que corta todo o nosso planisfério. E essa revolução, ela começou em Pernambuco e aí foi se espalhando para o Ceará, para o Rio Grande do Norte e para a Paraíba. No mapa ao lado mostra-se mais ou menos aonde aconteceu esses movimentos de revolta. Os revoltosos exigiam a convocação de uma nova Assembleia Constituinte para a elaboração de uma nova Constituição e a diminuição da influência no governo central nos assuntos políticos regionais. O movimento teve fim após uma rápida e forte repressão das forças militares imperiais, e seus líderes foram presos ou mortos. Frei Caneca, um de seus principais líderes, foi condenado à morte por fuzilamento. Então, quais eram as reivindicações da Confederação do Equador? Eles queriam uma Assembleia Constituinte que tivesse como foco a diminuição do poder centralizado na mão do imperador. Eles queriam uma coisa mais democrática e queriam que os assuntos regionais eles fossem debatidos com as pessoas da própria região. Então, após o movimento se intensificar, houve uma forte repressão, ele foi reprimido pelas forças militares imperiais. Os líderes do movimento foram presos e alguns foram condenados à morte, como o Frei Caneca, que foi um dos principais líderes deste movimento. Bom, resumindo, a Confederação do Equador recebeu este nome pelo fato das províncias em protesto estarem próximas à linha do Equador. Os motivos da revolta foram o descontentamento com a influência portuguesa na vida política do Brasil, mesmo após a independência. A centralização do poder imposta por Dom Pedro. Então, os maiores motivos para ter tido essa revolta foi o descontentamento com a influência ainda portuguesa na nossa vida política, na vida política do nosso país, e a centralização do poder na mão de Dom Pedro, principalmente quando ele criou a Constituição de 1824. O movimento foi reprimido pelas forças militares e levou à condenação e prisão das suas principais lideranças, entre eles o Frei Caneca. Eu espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima aula.